Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas com muita gente com grande capacidade para procurar soluções. E hoje nós temos a grata surpresa, temos dois convidados muito especiais aqui no nosso estúdio. São responsáveis pela Escola Diocesana da cidade de Guarulhos. São responsáveis por jovens com grande talento e esses jovens são responsáveis por animar as missas na cidade de Guarulhos. Hoje recebemos com muito carinho Caetana Cecília e Padre Jair Costa. Olá, Caetana, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E Padre Jair Costa, um apaixonado por música. Tudo bom, Padre? Tudo bom, Roberto. Muito obrigado por poder estar aqui na Tribuna Livre com vocês. Olha, e eu sempre tive uma curiosidade de saber quando é que começou todo esse amor pela música. Primeiro, vamos perguntar de onde é a Caetana, como é que começou esse projeto, Caetana? Como é que você entrou nessa história de música litúrgica? Claro. Bom, nós começamos trabalhando nos encontros de canto na diocese. Sempre nós fomos animando os encontros, éramos responsáveis, eu e Padre Jair, pela parte litúrgico-pastoral dos cantos na diocese. Isso que ano? Olha, até 99, nós simplesmente fazíamos os encontros e nós convidávamos os cantores, os animadores das comunidades. Então nós tínhamos assim grupos grandes de pessoas que participavam desses encontros e sempre nos cobravam. Quando terminava cada encontro, eles falavam para nós: vocês não dão aula? E a gente sempre sem dar um retorno para eles, porque nós tínhamos muitas coisas a fazer naquele momento. E foi então que a gente foi amadurecendo esta ideia. Vocês não dão aula? Essa pergunta ficou na nossa cabeça e nós ficamos o tempo todo vendo como dar esse retorno para eles. E quando é que começou efetivamente, Padre Jair, essa escola diocesana, que hoje está tão grande? Como é que foi o núcleo, o inicial? A partir dessa necessidade que a Caetana apresentou, nós fomos participar também de um curso de música, liturgia, curso ecumênico de música e liturgia, o CEUMU, e aí nós percebemos, o que nós fizemos no CEUMU, nós podemos trazer para Guarulhos. Exatamente. Então nós começamos a estruturar, pensar, chamamos músicos das comunidades de Guarulhos para poder montar essa escola que começou as atividades em agosto de 2001. Bom, e com quantos alunos, o senhor lembra isso já? Não? Olha, a gente já começou grande, foi o frio na barriga quando a gente viu 400 alunos logo no primeiro dia de aula. A gente falou assim, meu Deus do céu, como vai ser?
mas foi muito bom, está sendo muito bom. Teve uma ideia que nos perseguiu desde o início. Quando nós nos reunimos para fazer esta escola, uma coisa veio à nossa mente: fazer algo que fosse muito bom e profissional. Porque para Deus a gente precisa dar o nosso melhor. E essas pessoas que nós convidamos eram pessoas capacitadas, pessoas que estavam estudando música, inclusive, no Conservatório de Guarulhos, e que participavam também da igreja. Então nós nos perseguimos sempre com essa ideia de que, para Deus, vamos fazer o melhor, vamos nos garantir estudando para que a gente possa animar melhor as nossas celebrações, para que possamos tocar melhor e aí o nosso canto poder ajudar as pessoas a rezar. Me dá a impressão que qualquer pessoa acaba conseguindo fazer cantar. Porque eu vi pessoas que eram tremendamente desafinadas e depois que passaram pela escola diocesana, melhoraram muito. Cantar é dom, mas também é muita técnica, Caetano? Cantar é dom, basta querer, você canta. Porém, nós temos que pensar o seguinte: as pessoas, todo mundo canta, mas você tem os seus limites. E aí você vai aperfeiçoando os seus limites, você vai treinando, você vai aumentando a sua capacidade. E é por esta razão, Roberto, que quando você vê algumas pessoas que falam: eu sou desafinada, eu não canto. Porém, se ela treinar, se ela participar, se ela se dedicar, com certeza ela vai cantar sim. Padre Jair, me diz o seguinte: sempre houve música nas missas? Como é que é essa tradição da música dentro do cristianismo, dentro da religião? A música na religião cristã é uma herança desde os judeus, porque a oração dos salmos já era uma oração cantada. E Jesus e os discípulos cantavam os salmos e essa tradição entrou dentro da celebração cristã desde o começo. E houve um tempo que era só canto sem instrumentos, depois lá pela Idade Média começou a se criar instrumentos como órgão, flauta, começaram a participar também da liturgia cristã. Que parece que a música está em todas as religiões, não, Caetano? Parece que os índios, todos. Sim, a música, ela, como dizia Rubem Alves, o saudoso Rubem Alves, a música entra e vai no fundo da alma. Então, é justamente isso que nós queremos. Então, com a escola, a música, ela é muito mais do que uma partitura. Ela entra, a gente quer desenvolver a musicalidade das pessoas, para que elas percebam que cantar, que tocar é muito mais do que técnica. É amor, é sentimento, é emoção, é paixão. E através da música, ele vai se comunicar. É assim que as culturas se comunicavam desde então, sempre se comunicaram através da música. A música sempre fez parte de todas as culturas. E através da música, a gente consegue ser mais humano, mais solidário, mais amoroso, mais apaixonado. É porque eu acho que não dá para cantar com raiva, né, padre? Tem que cantar com amor. Parece que eu nunca vi alguém cantando com raiva. Você já viu alguém cantando com raiva? Bom, a música, ela consegue expressar tudo que a pessoa está sentindo, tudo que está vivendo. Inclusive a raiva. Inclusive a raiva. Mas quando a gente ouve uma pessoa cantando com raiva, logo a gente muda de estação, porque aquela música não agrada, não faz crescer. Verdade, olha, estamos conversando com duas pessoas apaixonadas por música. Padre Jair, ele não gosta de falar, mas é um dos grandes músicos aqui da cidade de Guarulhos e ele acaba ensinando muita gente. Uma coisa interessante é que muitos dos alunos que passaram pela escola se transformaram em professores e hoje dão aulas. E, inclusive, a nossa produção separou algumas fotos aí de diplomação desses jovens que acabaram... É muito mais do que procurar um diploma, não, Caetana? Sim. É muito mais aprender, ajudar a divulgar e evangelizar, é isso? Exatamente. O nosso curso, desde quando ele nasceu, ele tem 2 anos de duração. 2 anos? 2 anos. São 4 módulos que nós dividimos em 4 semestres. Né? E ao final desses 2 anos, nós entregamos, na verdade, não um diploma, mas nós entregamos um certificado de participação. Né? Nós entregamos um certificado de participação para essas pessoas, dizendo que elas participaram da escola,
Porém, elas precisam estar aptas, porque nós fazemos um acompanhamento gradual dessas pessoas a cada módulo, a cada semestre. E nós estamos falando de canto, não é só canto lá, não. Não. Tem instrumentos, não, Jair? Quantos instrumentos se ensina lá? Violão, bateria, teclado? Nossa, são muitos instrumentos. Deixa eu ver se eu consigo fazer a lista toda. Sim. Violão, bateria, teclado, guitarra. Os mais recentes, saxofone, flauta transversal, violino, né? Teclado, musicalização infantil, que é uma Isso. modalidade que faz 2 anos que nós colocamos e está dando super certo. Nós estamos fazendo um trabalho com terceira idade também, trabalhando a questão da musicalização com elas e com eles também. Temos a flauta transversal, que começou esse ano, o sax começou este ano. Então, nós temos assim, a cada ano, os alunos procuram os cursos. E nós não falamos o endereço, já vamos falar, depois a gente repete, mas a Escola Diocesana fica onde? Escola Diocesana de Música? Rua Mandaguari, número 88, no Bom Clima, Guarulhos. Um bom ponto de referência é aquela base de polícia militar que tem ali na Faria Lima, né? Exato. A Padaria Real também está ali. É verdade, chegando por ali, perguntando, todo mundo vai indicar essa escola. Eu queria perguntar também, quem é que pode participar como aluno dessa escola? É só os cristãos, é só os católicos? Por exemplo, o garoto que está nos ouvindo, a mãe dele não leva ele para a missa, mas ele gostaria de ir aprender, ele pode ir? Pode sim, nós temos pessoas que não participam de igrejas, temos pessoas de várias denominações cristãs participando também, colaborando nesse projeto. Temos inclusive os professores também, tem professores que também são cristãos assim de outras denominações que colaboram conosco. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, a gente vai tocar pelo menos um pedacinho de uma música antes de ir para o intervalo, tá certo? Exato. Podemos, Jair? Podemos, Caetano? Claro, vamos lá, uns minutinhos e na sequência a gente já vai para o comercial. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família.
quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo 2 As da música aqui de Guarulhos, Caetana Cecília e Padre Jair Costa. Eles são responsáveis pela Escola Diocesana de Música da cidade de Guarulhos, que fica instalada ali na Cúria Diocesana, na região do Bom Clima. E olha, tem muita gente aprendendo música, muita gente que achou que nunca ia cantar, gente que achou que nunca ia tocar um instrumento, vai lá e consegue aprender. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu aprendi um pouquinho, sabe? Não canto muito, não. Mas eu acabei aprendendo muito com essa dupla aqui, que tem feito um grande trabalho na cidade de Guarulhos. E olha, a música na religião é uma coisa muito antiga. Uma das músicas que mais me chama a atenção é o canto gregoriano, que nós estávamos até comentando aqui. O canto gregoriano foi o início da música cristã moderna, padre, ou não? Ou é uma coisa mais enraizada nos salmos? Houve uma fase do canto cristão que estava muito enraizado nos salmos. Depois, conforme foram passando os séculos, o Papa Gregório, por isso o nome canto gregoriano, ele começou a estruturar a música cristã a partir do canto dos pastores, do canto dos agricultores, o que as pessoas cantavam no trabalho. Ele sistematizou esse canto porque era um canto muito simples e muito do coração. Então ele sistematizou esse canto para cantar os salmos na liturgia da igreja. Por isso que deu tanto efeito e que traz ainda tanto sentido, porque é uma coisa muito humana, assim, muito próxima, muito simples. Depois foi se sofisticando, ficando assim muito cheio de recursos, mas a raiz do canto gregoriano é uma coisa assim muito simples para que seja a expressão da comunhão da pessoa com Deus, da pessoa com a comunidade. Caetana, você tem uma frase que é o som do coração, é isso mesmo? Parece que o coração ele acaba comandando tudo? Sim. Desde quando nós começamos, que essa frase apareceu até em laboratórios com os alunos, música, doce som do coração. Ou seja, a gente canta expressando o pulsar do nosso coração. Então, sempre que a gente pensar na música, a gente pensa nesse som do coração, que vai ditando a nossa vida, esse som, porque o coração é vida, pulsar é vida. O nosso coração nos dá a vida. Então, conforme a gente pensa a música com esse pulsar, a gente vai expressando tudo isso nesta vitalidade. Mas, Roberto, eu gostaria, por gentileza, de dizer alguma coisa em relação aos salmos, por exemplo, que quando o Padre Jair falava do canto gregoriano, dessa salmodia simples, não é isso, Padre? Isso. Exatamente. Hoje nós temos as salmodias dos salmos responsoriais nas missas. Existe uma razão para isso, não é, Padre? Sim, é porque a palavra de Deus que está escrita no Salmo, ela é embelezada, a música dá o suporte para essa proclamação da palavra. Por isso que neste Salmo responsorial que cantamos nas missas, não tem tanto acento no ritmo ou na expressão do cantor ou dos instrumentos, porque o destaque é exatamente a palavra que deve ser proclamada com o canto. Exatamente. Uma coisa que tem trazido os jovens para a igreja e também para o canto mais cristão é essa música mais moderna. Como é que vocês veem, como é que vocês escutam essa música mais moderna que esses jovens vêm trazendo para a igreja, com grandes bandas, virando inclusive grandes artistas, né? Como é que você vê isso, Caetano? E isso está quebrando algo tradicional? Isso é importante, não é importante? É prejudicial ou é benéfico? Olha, Roberto, em toda a história da música na igreja, sempre houve influências musicais das épocas em que elas existiram. Isso sempre aconteceu. E houve também algumas influências, não somente aqui, mas influências de fora também. Influência de outros países que se influenciaram aqui. Agora, o que a gente precisa perceber é de que maneira que essa influência ela vai estar a serviço do rito litúrgico ou não. Existem bandas maravilhosas que cantam lindamente,
mas a gente precisa se perguntar a serviço de quem ela está. Então, se é apenas um modismo, se ela ajuda a rezar ou não. Então, todos os ritmos são bem-vindos. Hoje, graças a Deus, todos os ritmos são bem-vindos, mas a gente precisa colocá-los no lugar certo, para que não fira toda a parte estrutural da própria ritual do missal romano, né? Exatamente. Eu ia perguntar exatamente isso, padre. Parece que algumas músicas de bandas, e de vez em quando elas são colocadas dentro da missa. Isso é normal? Isso é benéfico? Como é que o senhor vê essas novas músicas que não são tão tradicionais dentro da missa? Como a Caetana estava dizendo, Roberto, sempre houve essa influência da música da época dentro da música da igreja. E conforme vai tendo esse contraste, essa convivência, algumas coisas são integradas e outras não, porque elas vão servindo ao mistério que está sendo celebrado. Houve muitas experiências e conforme vai acontecendo a experiência, algumas coisas são integradas ao culto porque ajudam a pessoa melhor, ajudam a comunidade a vivenciar aquele mistério, seja a missa, seja o batismo, seja o casamento. Quer dizer, tem músicas que são apropriadas para expressar o mistério pelos elementos que tem, o elemento do ritmo, da melodia, da harmonia. E tem músicas que expressam outras coisas que não encaixam. Então, por isso que a gente tem esse trabalho de fazer essa peneira, esse discernimento, de poder, aquilo que é bem-vindo, que ajuda a rezar, a comunidade se encontrar com Deus na liturgia, é integrado. Aquilo que não ajuda, a gente, depois de experimentar, a gente deixa de lado. Inclusive, um grande exemplo disto é quando nós vamos fazer os nossos arranjos. Nós pegamos músicas que o padre Jair costuma dizer, as novelhas, músicas que estão já há muitos anos aí já sendo cantadas, e quando a gente vai trabalhar, a gente faz uma roupagem diferenciada, inclusive utilizando essas influências musicais. Porque elas são importantes, porque a linguagem musical, mesmo na liturgia, ela precisa chegar a todas as pessoas, às crianças, aos jovens, aos adultos, a todas as pessoas. Então, fazer essa roupagem, trabalhar de maneira com essa influência é muito importante também. Porém, a gente precisa ter a responsabilidade de como nós vamos fazer essa influência, como nós vamos colocar e em que momento colocar. Nós fazemos várias modificações de arranjos musicais, porém sempre com este efeito responsável de onde ela vai ser aplicada. Mesmo porque se você pegar algumas músicas tradicionais católicas, elas vieram de músicas clássicas que na época eram populares, não eram da igreja, né? E acabaram com o tempo sendo absorvida dentro da liturgia. Sim, aconteceu isso, sim. Os músicos, os grandes compositores clássicos, eles também compuseram para a igreja, compuseram para missas. Ave Maria, Sim. Algumas Ave Marias. Agora, a gente precisa tomar assim, esse cuidado, de modo que a música não seja expressão de um grupo simplesmente, mas que toda a comunidade se sinta orante com aquela música que está sendo colocada. Um grande desafio que nós percebemos é que não estamos na missa, nas celebrações, não estamos fazendo música para vender CD, para dar show, mas para poder, através da música, fazer essa comunhão com o mistério divino. Esse que é o desafio. Como hoje nós temos o padre Jair, aqui nós também temos alguns padres famosos, como o padre Antônio Maria, o padre Marcelo, o padre Fábio. Acaba sendo instrumentos ou alguns acabaram exagerando nos shows, padre? Eu penso que o que exagera não é o padre, porque é padre cantor. Tem toda uma indústria fonográfica que acaba manipulando os talentos e aí é um desafio a pessoa poder usar os talentos sem se deixar manipular por essa indústria. Eu acabei não citando o padre Zezinho, né? Sim, está fazendo 50 anos, né, agora de história da música. E tem uma coisa muito interessante, já que você falou no padre Zezinho, tem uma coisa muito interessante com relação aos padres cantores, aos padres famosos, que teve uma certa ocasião, ele teria feito uma música. E aí alguém questionou e falou assim, mas padre Zezinho, essa música não serve para usar na liturgia, não sei o quê. Ele falou assim, mas eu não compus para a liturgia. É verdade. Então, às vezes, a gente precisa pensar nisso. Eles cantam maravilhosamente bem, eles fazem certas coisas e
muitas vezes somos nós que instrumentalizamos as músicas deles e achamos lindas e colocamos, talvez, eu não quero utilizar lugar errado, mas eu gostaria de utilizar assim, que não faz parte daquele rito. Não faz O parte jovem daquele Galileu, momento. para quem não conhece, eu acho que não encaixaria numa missa, encaixaria? Não, O jovem Galileu. o padre Zezinho, ele sempre compôs música mensagem, música de catequese. Inclusive, um detalhe interessante da história dele, em 67, quando no Santuário São Judas, em São Paulo, ele ousou tocar guitarra elétrica na missa, foi um fuá na casa de Cabral. Quer dizer, ele também viveu esse choque cultural naquela época, na época da Jovem Guarda, Tropicália, ele também estava já fazendo, desde aquela época, fazendo esse casamento entre música e cultura. Olha, já está acabando o programa, hein? Nossa Senhora, 2 minutos finais. Eu gostaria que vocês se despedissem e também tocassem um pedacinho da música no final, pode ser? Tudo bem. Ó, Padre Zé, obrigado por o senhor ter vindo. Eu espero que a gente possa fazer pelo menos um programa especial de Natal, hein? Obrigado por ter vindo, Padre. Obrigado por poder estar contigo aqui na tribuna, partilhando assim um pouco da nossa caminhada. Muito obrigado mesmo. Caetano, obrigado por ter vindo, sempre amorosa com a gente. Muito obrigada pelo convite. E já que você falou de Natal, o nosso próximo projeto agora é fazer um alto de Natal. Uma coisa que nós não falamos, mas que é muito importante, a gente reúne as comunidades para cantar as celebrações, as grandes celebrações no Tomeuzão, teve a participação da escola, de todas as comunidades, de tantas pessoas, corais com 100, 200 pessoas. Então, talvez alguém que esteja nos assistindo participou deste momento histórico na nossa diocese. Muito obrigada pelo convite. Telefone da diocese para que, se alguém quiser ligar lá, conversar com você, se matricular. Qual o telefone de lá? Vamos falar umas 3, 4 vezes. Vamos lá. 2408-0403. 2408? 0403. Já aí, 2408? 0403. Gente, muito obrigado. Foi um programa maravilhoso. E agora, no final do programa, ainda vamos ouvir um pouquinho mais de música. Preste atenção. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão.